presente e futuro dessa região com os nossos convidados, que são Dom Mário Antônio da Silva, que é bispo de Roraima e segundo vice-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e presidente da Cáritas Brasileira. Vamos contar também com o Dom Roque Paloski, que é bispo de Porto Velho, Rondônia, e presidente do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Né? Tem uma trajetória assim, muito importante na defesa dos direitos dos povos indígenas na região. Né? Então, a gente iniciaria pedindo para que o Dom Mário pudesse começar. Né? Dom Roque, a gente está na espera dele se integrar a nós, né? Alguns problemas técnicos estão acontecendo, estão sendo resolvidos, mas a gente iniciaria, né? Gostaria de pedir para que o Dom Mário nos falasse um pouco sobre, se apresentasse um pouco, né? Como despertou a sua vocação para o trabalho com esses povos, né? Como despertou para o compromisso com a defesa e promoção dos excluídos e excluídas, suas comunidades, né? Das periferias urbanas, das florestas, dos povos tradicionais na região amazônica. Comentasse com a gente como despertou, né, essa vocação, essa vontade de prestar esse serviço essencial aos povos da Amazônia. Obrigado, bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã, nesse despertar com a justiça e a paz. É um convite, digamos assim, se não digo de privilégio, mas de muita interpelação, né, nos dias de hoje, no Brasil e no mundo, e também para nós aqui na Amazônia. Agradeço essa possibilidade de estar aqui, partilhando um pouco da nossa caminhada, da nossa vida. Eu estou aqui em Roraima há 4 anos, estou na Amazônia desde 2010, de 2010 a 2016 eu estava em Manaus, no Amazonas, então são 10 anos aqui na Amazônia. A minha vida antes era no Paraná, na diocese de Jacarezinho, e onde a minha formação e também o meu ministério presbiteral até 2010, né, até 2010. E de 2010 para cá veio esse convite, esse chamado, eu considero um segundo chamado de Deus para vir para a Amazônia como bispo. E confesso que vim sentindo um pouco como Abraão, aquele que vai aonde Deus está indicando. Não escolhi pessoalmente estar na Amazônia, mas acolhi o chamado, né, para o episcopado, o chamado para a missão na Amazônia, entendendo ser o local onde Deus está indicando. E tenho vivido nesses 10 anos muitas alegrias, como também muitas inquietações e preocupações junto às nossas comunidades, junto aos povos indígenas, junto às comunidades tradicionais e às comunidades também de nossa floresta. Eu quero dizer, não Paulo e aos demais que estão nos acompanhando, que esse compromisso nasceu da dinâmica do seguimento a Jesus, né? Da dinâmica do seguimento a Jesus. Nós estamos vivendo esse mês vocacional, agosto, no Brasil, que tem o tema Amados e Chamados por Deus. E creio, sim, que quando a gente acolhe o amor de Deus, que é imenso, e a gente partilha um pouquinho desse amor com as pessoas, a gente se sente interpelado, a gente partilha e recebe, e cresce. E o chamado é para isso, para nos sentir enviados a uma tarefa e a um compromisso. Creio que o que realmente, digamos assim, alimenta este compromisso com a defesa e promoção dos excluídos e excluídas, aqui em Roraima também dos migrantes e refugiados, juntamente com os povos indígenas, as pessoas mais pobres e necessitadas na periferia, seja da grande capital, né, ou das grandes cidades da Amazônia e também das pequenas, é o compromisso com o reino de Deus. O compromisso com o reino de Deus. Na missão de Jesus Cristo,
o centro da sua pregação era o reino de Deus. E o centro do reino de Deus para Jesus Cristo são os pobres, os mais ameaçados, aqueles que precisam e necessitam da nossa defesa e do nosso compromisso. Então, creio que esse despertar, ou este compromisso, essa vocação, vem dessa dinâmica do reino de Deus, não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas. E a gente sabe que o reino de Deus não é um local geográfico. O reino de Deus são novas relações entre nós. É justiça, a paz, a solidariedade, a ternura. São novas relações na nossa convivência e na nossa existência. E talvez agora no momento que nos alimenta, talvez não, com toda certeza, o que nos alimenta aqui na Amazônia, nesse processo sinodal, esse nosso compromisso com a vida, no dever também de proteger a criação toda, são os sonhos do Papa Francisco que estão na exortação pós-sinodal Querida Amazônia. E destaco aqui, para concluir essa minha primeira participação, o sonho social, que o Papa diz assim: sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos tradicionais, dos últimos, de modo que a voz seja escutada e a sua dignidade seja promovida. O sonho do Papa Francisco não é apenas um desejo, mas é algo que nos compromete, nos interpela numa realização noite e dia. E que, à luz do reino de Deus, sejamos incansáveis nesta construção do sonho do Papa Francisco para a vida de todos. Muito obrigado, Dom Mário. Eu queria perguntar ao nosso apoio técnico se o Dom Roque entrou ou não. Se não, seguimos com Dom Mário, pode ser? Agora, no segundo tema, Dom Mário, que a gente gostaria de comentar com o senhor, seria quais os desafios para a valorização e o reconhecimento da necessidade do profetismo, né? Essa prática da igreja na região amazônica. A gente gostaria de lembrar, tristemente, né, o falecimento nesses dias, faz quase uma semana, do Dom Pedro Casaldáliga, profeta para a região, né? Lá no início dos anos 70, né? A prelazia foi fundamental, lançando o grito em defesa da Amazônia, dos seus povos, dos poceiros, denunciando o trabalho escravo, denunciando o assassinato e perseguição das comunidades e povos indígenas. Teve essa grande perda essa semana, né? Gostaria que o senhor também pudesse comentar um pouco o significado do Dom Pedro para nós. E também lembrando a Carta do Povo, né? Foi lançada esses dias, também como mais um gesto da nossa igreja para a região amazônica. A gente já está com o Dom Roque aqui. Bom dia, Dom Roque. Bom dia, bênção. Bom dia, Dom Roque. Bem-vindo. Sua bênção, Dom Mário. Oh, Deus nos abençoe. Então, bem-vindo, Dom Roque. Voltando para os nossos espectadores que estão nos acompanhando, né? Dom Roque Paloski, arcebispo de Porto Velho, né, de Rondônia, e presidente do Conselho Indigenista Missionário. E tem uma tradição importante na região amazônica de compromisso, de denúncia da situação dos povos indígenas e dos demais povos tradicionais, né? E tem demonstrado, né, ao longo dos últimos anos todos, décadas, né, um compromisso com todos esses povos e com essa região, com o país e com a região, né, de forma mais recente. É um gaúcho que foi para a Amazônia prestar esse serviço fundamental aos povos da região. Então, eu gostaria de fazer a mesma questão que a gente fez para o Dom Mário, né, para o Dom Roque. Seria pedir para que o senhor se apresente um pouco mais, né,
nos dizendo como despertou a sua vocação para esse compromisso com a região e com os povos que aí habitam e aí constroem o seu futuro. Bom dia a todos os ouvintes aqui do programa. Eu peço perdão porque é pela segunda vez que eu sou convidado a participar e sempre tem um problema técnico na minha vida. Eu acho que eu nasci para não aprender bem essas coisas da modernidade, do sistema antigo. Mas eu queria dizer que nossa motivação de viver o Evangelho, ela vem sobretudo da história e da caminhada da igreja, né? Acho que todos nós temos muito presente que esse compromisso não surge por acaso, é o processo e o caminho da igreja que, ao longo dos séculos, dos milênios, sempre procurou ser uma presença junto àqueles que são os mais desvalidos. Ontem, por exemplo, nós celebramos a primeira santa, né, nascida no Brasil, Santa Dulce dos Pobres. Santa Dulce não teve nenhum viés ideológico, teve sim a paixão pelos pobres, a luz e a experiência de sua proximidade com Jesus Cristo e com a igreja. Eu acho que todos nós hoje que vivemos na Amazônia, cristãos, temos que fazer uma escolha, né? E qual é a nossa escolha? A nossa escolha é, sobretudo, a escolha de Jesus. Nós tivemos aí, esses últimos dias, um acompanhamento bonito da situação e da Páscoa de Dom Pedro, né? Este homem tão frágil que, chegando aqui, vendo a leitura da realidade, ele não teve dúvidas e se colocou junto de quem? Dos mais machucados, mais desvalidos, os mais abandonados deste nosso país. E isso ele não fez com rancor, isso não fez com raiva, ele fez com uma opção evangélica, do despojamento e da entrega. Então, a nossa opção, ela não vem por um viés ideológico, vem, sobretudo, pelo caminho da palavra de Deus, pelo caminho da história da igreja e também pelos gritos de Deus que se fazem presentes na nossa vida através do grito dos pobres. Então, esse é o retrato. E como não lembrar, por exemplo, do livro do Cardeal Vantuan, né? O título, se não me engano, é Alimentando a Esperança, o Caminho de Esperança, onde ele apresenta os defeitos de Jesus. E Jesus não sabia escolher os seus amigos. Quem eram os amigos de Jesus? As prostitutas, os cobradores de impostos, os leprosos, os desprezados, né? É onde Jesus frequenta justamente a sua presença junto com essas populações, e é por causa disso que ele paga com a própria vida, ou seja, sendo pregado na cruz. Então, foi todo um aprendizado, ouvintes de Paulo, também do Mário que nos acompanha, que a gente vai fazendo na vida, né? E eu tenho 34 anos de padre, e eu sempre digo também para os seminaristas que os padres mais felizes que eu encontrei até hoje, andando por todos os cantos que eu pude andar, são justamente os padres mais despojados, os padres que vivem mais uma vida evangélica, no sentido do despojamento, aquilo que o próprio Jesus disse: o Filho do Homem não tem nem aonde repousar a sua cabeça. Muito obrigado, Dom Roque, pelas palavras, por nos esclarecer, né, um pouco mais a respeito dessa caminhada da igreja na região e a respeito da vocação necessária para se enfrentar os desafios hoje. E a gente gostaria de fazer uma segunda rodada assim, de exposição de vocês dois, um pouco nos ajudando a refletir a respeito dos desafios para a valorização e para o reconhecimento, né, dessa necessidade do profetismo no contexto atual. O Dom Roque já nos falou, né, do Dom Pedro, né, que é para nós um exemplo
de atitude frente aos desafios da região amazônica, né? Ele nos deixa um legado imenso para prosseguirmos, né? E continuar nessa luta fundamental. Então, a gente gostaria de ouvir os dois a respeito desses desafios atuais, né? Lembrando também a Carta do Povo, né? Que foi lançada esses dias por um conjunto de bispos. E então gostaria de ouvir vocês um pouco sobre essa atualidade, né? E os desafios para esse compromisso profético no contexto atual. Dom Mário, por favor. Obrigado, Paulo. A minha saudação também a Dom Roque, que chegou em tempo conosco, muito bem. Mas não foi só você, Dom Roque, que teve aí dificuldade de entrada. Eu também estou no aprendizado no caminho, né? Vivemos nesse novo tempo. E isso fazendo parte também da nossa profecia, né? Da nossa profecia. Claro que a palavra profecia, profetismo, nos interpela muito. Temos aí na questão da liturgia sempre os textos proféticos e entendemos que a profecia é mais do que uma audácia, é uma determinação de anunciar a boa nova do reino de Deus, a fim de que a justiça e a paz se abracem, né? A fim de que a justiça e a paz se abracem, mas também de denunciar as injustiças, de denunciar aquilo que fere, aquilo que adoece e aquilo que mata. A grande face também da questão do profetismo. E eu creio que no contexto atual, ser profeta não é aquele que fala grosso e amedronta as pessoas, mas é quem realmente se coloca diante dos fatos com coragem e determinação, colocando a palavra de Deus como luz para socorrer os necessitados, como luz para gerar vida, e vida em abundância, como fez o próprio Jesus Cristo. Quando fala de profeta, além de lembrar Isaías, o profeta da esperança, lembrar Amós, o profeta da justiça social, eu lembro também de Jeremias. E Jeremias, para mim, é o profeta que pode não ter convertido ninguém, mas a Deus ele era fiel. Não se dobrava diante dos poderes injustos da sua época. Era muito corajoso em dizer as verdades em favor do povo, como vontade que estava e continua no coração de Deus para todos os seus filhos e filhas. E hoje temos muitos desafios. De um lado, às vezes, polarização política e religiosa, alienação religiosa também, questões como corrupção política, a distorção da verdade, muito presente no mundo de hoje, o comércio injusto, uma economia que vive para o lucro, para o mercado e não a serviço da vida. Veja, um tempo de pandemia em que a economia é importante, é indispensável, mas que deve estar a serviço da vida, não de lucros e desvios em desfavor da dignidade ou dos mais necessitados. Nós aqui da Amazônia enfrentamos realidades assim muito estarrecedoras. Como ser profeta, eu fico pensando assim, diante do desmatamento, que muitas vezes é negado pelas nossas autoridades governamentais, mas que a realidade dos fatos apresenta de maneira vergonhosa o acobertamento de tudo isso. Diante do garimpo ilegal, sobretudo aqui na Amazônia e Roraima, onde a gente vê cada vez mais a destruição da natureza e dos povos tradicionais, dos povos indígenas em suas localidades, e ainda mais ser profeta neste tempo de pandemia, onde tem tantas outras pandemias na comunicação, na economia, no comércio, às vezes até na religião, e por isso que o Pacto pela Vida e pelo Brasil vai nos advertir de que vivemos num país de crise sanitária, econômica, social e política. E eu creio que esse Pacto pela Vida e pelo Brasil, ele não é apenas um documento, mas é um caminho, um itinerário que, juntamente com outras entidades signatárias, a CNBB
quer fazer com todos os bispos do Brasil e com toda a população. À luz do que você já citou aí, a carta ao povo de Deus, que traz verdades contundentes, de tal maneira que vai abrindo caminhos, horizonte, e abrindo os nossos olhos para que sejamos profetas. A exemplo de quem já foi citado aqui, Dom Pedro Casaldáliga. Uma frase que nesses dias tenho meditado muito, de que ele dizia: as minhas causas valem mais do que a minha vida. Olha que coragem profética. As minhas causas valem mais do que a minha vida. E sabemos quais são as causas que ele deu à vida. As causas dos direitos humanos, dos povos indígenas, dos trabalhadores rurais, dos pobres e necessitados, dos ameaçados pelos poderosos. Então, olha, o que ele disse realmente é uma verdade. Ele morreu, mas sabemos que a morte dele é uma passagem, é um verdadeiro testemunho de Páscoa de quem não preserva a sua vida, tal como o grão de trigo, para produzir muitos e muitos frutos. E as causas deles continuam aí nos braços e nos nossos olhares. Também que estejam no nosso coração. Dom Roque, aí, não como presidente do CIMI, tem muito no coração essas causas que ele também defendeu ininterruptamente. Lembro aqui também, falando de profetas, de Dom Aldo, que faleceu no dia 15 de abril, com 100 anos. Um profeta que percorreu essa terra, não aqui de Roraima e da Amazônia, fazendo semeaduras muito bonitas. E Dom Roque, meu antecessor aqui em Roraima, também aqui não fez um grande trabalho de profetismo. Tanto que quando eu vou nas comunidades, às vezes o pessoal me chama de Dom Mário, mas não poucas vezes me chama de Dom Roque, de Dom Aldo, porque são pessoas que estão no coração do nosso povo, no coração da nossa comunidade. E eu vejo assim, Deus se preocupa com a felicidade de quem defende a vida. Deus se preocupa com a felicidade de quem doa a sua própria vida em favor dos mais ameaçados e necessitados. Como disse o Dom Mário, eu gostaria de reforçar, né, a explanação dele a respeito do Dom Aldo, que foi fundamental para a luta dos povos indígenas naqueles inícios, né, do despertar, digamos, o novo despertar da luta dos povos indígenas na região amazônica, para, né, a grande caminhada que foi a conquista da Raposa Serra do Sol, pelos 5 povos que lá habitam, né? Dom Aldo foi fundamental para aqueles povos, para que eles não só sobrevivessem, como vivessem, como resistissem, como construíssem seu futuro, né? A demarcação e os demais povos que habitam a região aí de Roraima, o povo Yanomami também, e o conjunto de povos. Dom Aparecido também gostaria de lembrar, grande contribuição que ele teve aí para a região. E voltando a Dom Pedro, né, é algo assim que a gente precisa talvez estudar mais, dizer, uma crueldade que é possível chegar às mal definidas elites, né, com relação à trajetória e à luta do Dom Pedro, né. Queria lembrar aqui que em 2012 um mal de Parkinson avançado, né? Então, o povo Chavante estava lutando para recuperar o seu território tradicional, né? Eles tinham sido arrancados de lá em 1966 e voltaram a pé, lutando por reconquista do território. E em 2012, já avançado o mal de Parkinson, foi descoberto que havia um plano de assassinato de Dom Pedro. Ele teve que ser retirado de lá, né, levado para a casa do seu amigo fraterno, Dom Tomás Balduino, que fazia 90 anos, hospedado e muito cuidado por Dom Tomás, né. Durante meses, ele não pôde voltar para a sua São Félix do Araguaia, porque estava ameaçado de morte. Então, Dom Tomás acolheu e ficou com ele vários meses, né? Até voltar para São Félix e agora falecer e, enfim, e se projetar, né, como uma grande referência para todos nós.
Gostaria de agora voltar a palavra a Dom Roque, nesse mesmo tema, a respeito de os desafios, né, Dom Roque, para a valorização e reconhecimento dessa prática profética na região, nesse contexto todo que a gente vive, das queimadas, dos crimes que continuam, da volta do trabalho escravo e tantos desafios que hoje para a prática profética na região amazônica. Por favor. Paulo e Dom Mário, que nos acompanham, pela força do batismo, todo cristão recebe o munus sacerdotal, profético e régio. Ou seja, viver a profecia não é um privilégio de um ou de outro. Viver a profecia é, sobretudo, uma missão que nos é conferida pela graça batismal. Por isso, nós podemos recorrer, seja o Antigo, o Novo Testamento, e perceber que o profeta não nasce profeta. Ele vai se fazendo profeta diante da realidade que ele vai encontrando. Dom Mário citava Isaías, que é o profeta da esperança, o poeta que alimenta a esperança do povo, citava Amós, e de modo particular ele citava Jeremias como alguém que foi fidedigno a Deus, né? E Jeremias tem essa expressão bonita, ele resiste de todos os meios, mas lá pelas tantas ele diz: Senhor, tu me seduzistes e eu me deixei seduzir. Quando a gente ouve, e o Dom Mário citava nosso saudoso Dom Aldo, o senhor lembrava com muita propriedade também Dom Aparecido em Roraima, mas quando a gente ouvia Dom Aldo, Dom Aparecido, eu não o conheci pessoalmente, contando o processo dele quando chega em Roraima, é sobretudo a proximidade junto com os pequenos, que ali nasce também esse desejo de viver esta missão. Esta missão de alguém que não se conforma, né? Aquilo que nós cantamos, ai de mim se eu não gritar, ai de mim se eu não denunciar a luz de Jeremias. Paulo também, ele é muito inciso, ai de mim se eu não evangelizar, porque a evangelização não se evangeliza esqueletos, não se evangeliza postes, se evangeliza pessoas, e Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Agora nós vivemos num mundo onde a polarização, como Dom Mário assinava, é muito intensa. E hoje qualquer palavra que você diz, você é atacado de frente, de trás, de lado, de tudo quanto é jeito, a tentativa de descaracterizar. Não se discute a carta ao povo de Deus, se discute as coisas, né? A carta ao povo de Deus traz, sobretudo, um grito que anseia por caminhos justos, fraterno e solidário, onde não se compactua com essa economia que mata, onde não se compactua com corrupção. E a Igreja, em todos os tempos, né, em todos os governos, né, sempre denunciou e sempre se posicionou contra os projetos de morte. Somos santos e pecadores. Agora, em relação a essa pontuação que o senhor fazia dessa realidade, hoje das queimadas, do desmonte, de tudo que está acontecendo, nós estamos aí numa coisa cada vez mais escandalosa, né? Porque, na verdade, essa história de esconder os dados, de demitir funcionários públicos que denunciam a situação tão gritante, seja do desmatamento, seja das queimadas, é a tentativa de tapar o sol com a peneira. Que nós temos um governo que tem esse projeto desta ocupação, como diz, desastrosa, a ocupação criminosa da Amazônia, porque esses que estão ocupando com desmatamento, com queimadas, estão, sobretudo, se sentindo legitimados por um governo que faz vistas grossas e realmente não toma medidas de punição. Vamos pegar a história do Dia do Fogo do ano passado. Nem 5%, né, dessas pessoas foram punidas. Então, tudo é feito de uma maneira que se avaliza,
essa prática criminosa das queimadas, do desmatamento, do garimpo, da ocupação, seja das terras indígenas já demarcadas, homologadas e registradas, portanto, são terras da União. Mas aí se cria medidas, se cria artifícios para continuar essa prática de esbulho possessório e que vai cada vez mais jogando os pobres para o vale do desespero, onde não tem perspectiva de vida. Viver a profecia nisso é não ter medo, né? De estar do lado daqueles que estão continuamente sendo ameaçados, né? Como cantamos em nossas comunidades, receber a Eucaristia com este povo sofrido é fazer aliança com os pobres, com os oprimidos. É estar do lado deles, porque Jesus esteve do lado dos pequenos. Então, a profecia não é nenhum ato de mérito, é a força do batismo que te leva a ti, a mim e a todos nós a vivermos a coerência com a palavra de Deus, a coerência com o projeto de Deus, né? E Dom Mário lembrava muito bem de Dom Aldo. Dom Aldo foi atacado, como os senhores sabem, né? E talvez muitos ouvintes sabem, mas ele jamais reagiu, jamais se defendeu. Pelo contrário, encontrando esses agressores que o atacavam pela TV, pelo rádio, pelos jornais, ele sempre saudava e dizia muitas vezes: nós pensamos diferente, mas eu te quero bem, eu te respeito. Então, acho que é também uma maneira muito bonita de nós ver um homem que, sendo atacado, ele jamais atacou. Sendo destroçada pelos meios de comunicação social, sempre respeitou e respondeu com o silêncio e com atitudes de... Obrigado, Dom Roque. Gostaria apenas de fazer uma pequena contribuição. Dom Paulo era uma figura extremamente delicada e respeitosa, que sabia escutar como poucos, tanto as comunidades, né, como todos os que se dedicavam às causas dos povos indígenas e dos povos da Amazônia. E esse fenômeno da fake news não é novo, né? Já na época, eu me lembro, no jornal Estado de São Paulo, se não me engano, em editoriais, né, ataques ao Dom Aldo, e dizendo que ele contribuiu com o comunismo na África, que ele teve na sua trajetória, né, uma atuação em Moçambique, e lá havia um contexto de guerra, né, com relação a processos de libertação, né, do colonialismo português, né, libertação de Portugal, como se consumou isso, né? Mas ele teve já uma prática pastoral também junto ao povo africano, né, de serviço. E aqui, naquele contexto da luta, principalmente dos povos indígenas e Raposa do Sol, o jornalão, né, no estado de São Paulo, chegou a associá-lo às lutas de libertação dos africanos, né, que era uma luta do povo africano por se libertar do colonialismo, e vinculá-lo, digamos, àquele processo como se fosse um integrante do processo, quando ele lá teve uma prática pastoral junto à extrema violência que sofriam os povos africanos na mão do colonialismo, né? Ele atuou lá como um pastor, né? E aqui foi interpretado como um revolucionário que estaria trazendo aquela revolução para cá e aqui trazendo a subversão. Enfim, a fake news não é coisa definitivamente nova, mas tem muito tempo, né, aqueles mais dedicados, né, às lutas sociais sofrem com elas. Bom, a gente está indo para a terceira e última rodada de reflexões aqui nesse nosso programa de hoje. Então, eu gostaria de colocar para o Dom Mário, né, e depois, né, estender para o Dom Roque, o que se pode fazer como igreja, como pastorais sociais, como organismos da CNBB, no contexto, né, da Sexta Semana Social Brasileira, que estamos vivendo, né, esse tempo, e vamos viver durante alguns anos,
o que se pode fazer para fortalecer esse profetismo que a gente vem comentando, esse profetismo da igreja, né, junto à sociedade e, mais especificamente, na realidade aí que toca vocês, né, para a defesa da Amazônia, da nossa Amazônia, de todos os povos que aí habitam. Então, como fazer para fortalecer tudo isso que a gente vem comentando como necessário e como desafiador para a igreja hoje, nesse contexto, né, da Sexta Semana Social Brasileira, esse contexto todo que vocês também comentaram aqui no programa. Então, Mário? Obrigado, Paulo. Vamos aí. De fato, nossa sociedade brasileira, bem como a Amazônia, Amazônia e sociedade brasileira clamam realmente por novos caminhos e por reavivamento dos valores, não, até mesmo tradicionais na vida dos povos não da Amazônia. Eu penso assim que a primeira questão a fazer, concretamente, é valorizar e fortalecer nossas pequenas comunidades. Até mesmo as diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja do Brasil nos pedem essa atenção na sua proposta das comunidades eclesiais missionárias. Então, eu creio que para nós aqui da Amazônia é indispensável isso. Sim, convivemos com grandes comunidades, como também temos momentos de concentração grandiosa do nosso povo. Mas no dia a dia é preciso se ater não essas pequenas comunidades, as pequenas células, para que realmente aconteça a temática da Sexta Semana Social Brasileira. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. E eu uno aqui também a preparação para o 26º Grito dos Excluídos e Excluídas, que tem sido não apenas um grito, mas um verdadeiro clamor, né? Um verdadeiro clamor que requer a realização do reino de Deus entre nós. E com toda a força e a eloquência, né, gritar aí que basta miséria, basta preconceito, basta de repressão, e que realmente tem sido algo assim estarrecedor, né, no nosso Brasil. E por isso que nós, na preparação e para a realização em setembro do Grito dos Excluídos e Excluídas, nos chamados aí pré-grito, nessas semanas antecedentes, tem sido muito importante a reflexão em pequenos grupos, mesmo nesse tempo de pandemia, em que agrupar as nossas pastorais está sendo muito restrito, através aí das mídias sociais, se tem realizado muito isso. E a gente percebe que realmente a caminhada é por aí, né? Tomara que a gente faz votos de que todo o Brasil se una nesse grito para realmente romper barreiras que destroem a vida. E uma outra ação muito concreta que está acontecendo em todas as nossas comunidades no Brasil é a Ação Solidária Emergencial. A Ação Solidária Emergencial, lançada já no dia da Páscoa pela CNBB e Caritas Brasileira, vem com todos os demais organismos da CNBB, com as dioceses e paróquias, com as nossas comunidades, com Caritas diocesanas, paroquiais e regionais, ser um ampliar da solidariedade no Brasil. De tudo aquilo que vem sendo realizado, nós estamos podendo identificar o quanto que se faz com muito amor, com muita ternura pela vida do povo. E que isso seja realizado não só por ser um tempo de pandemia, mas que seja contínuo e permanente como elemento essencial da vida do cristão. Juntamente com tudo isso, temos aí também o compromisso, como eu já dizia, do Pacto pela Vida e pelo Brasil. E nesse aspecto, a Amazônia continua gritando, não só no Brasil, mas também nos demais países que fazem parte. A vida em primeiro lugar. A vida em primeiro lugar. Quando a gente grita a vida em primeiro lugar, a gente sai de si mesmo. Sai de si mesmo. Sai do individualismo, sai do egoísmo, e se converte da prepotência, da autossuficiência,
porque senão não deveríamos nem abrir a boca para gritar a vida em primeiro lugar. Eu imagino assim, como já recordava Dom Roque, o coração de Jesus quando ele dizia: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele falou sério, falou concretamente, né? Não foi com demagogia e com interesse em granjear simpatia, mas foi com o compromisso de vida. E aí eu fico pensando também que esta frase nos interpela a prosseguir com coragem e audácia, doando a nossa vida para que todos tenham vida. E vivendo aquilo que o Concílio Vaticano II nos ensina num dos seus documentos, que a vocação do fiel livre em Cristo é produzir frutos na caridade, diríamos aqui, na justiça e na paz, para a vida do mundo, não só para de si mesmo, mas para a vida do mundo. Então, que esse convite do Vaticano II continue ecoando nas nossas atividades em relação à Sexta Semana Social Brasileira e também para a defesa da Amazônia, no presente, que é muito inquietante, é muito preocupante, e um futuro que realmente está incerto. Por isso, o Papa Francisco tem razão na Laudato Si. É preciso retornarmos a uma vida mais simples, né, de cuidado da criação, de sem ostentação, para que as próximas gerações gozem de uma vida digna, de uma vida muito além do satisfatório. E eu penso que a resposta, Paulo, Dom Roque e demais que estão participando conosco, a resposta para esse futuro está na sabedoria dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, dos povos da Amazônia. É preciso colher as respostas do que eles vêm vivenciando e que estão nos ensinando. Então, atenção aos povos tradicionais da Amazônia e valorização das nossas pequenas comunidades. É caminho para o nosso futuro, na defesa da vida e de toda a criação. Muito obrigado, Mário. Agora, Dom Roque, a partir da sua prática como arcebispo, né, de Rondônia e como presidente, né, dessa entidade fundamental para a luta dos povos indígenas e do conjunto de povos do campo no Brasil, que é o CIMI, né, tem uma trajetória exemplar, a gente pode dizer até heróica, com tantos mártires que teve nessa caminhada, né? Como o senhor vê hoje os caminhos, né, no contexto dessa Semana Social Brasileira, os caminhos para o fortalecimento do profetismo junto à sociedade, na defesa da Amazônia e dos seus povos? Eu quero seguir na linha de Dom Mário. Nós temos a experiência bonita nos anos pesados da ditadura militar, depois do concílio, o que marcou o Brasil, mas também a América Latina, as pequenas comunidades, numa conjugação de fé e vida, fazendo que a fé te levasse a um compromisso de vida. E aquilo que o cantor no Brasil cantou ali por muitos anos, não adianta ir na igreja e fazer tudo errado. Por isso, diante de um país onde cresce a concentração da terra nas mãos de poucos grupos, onde a questão da habitação é uma situação desesperadora para milhões e milhões de famílias desta pátria amada e idolatrada, onde o trabalho como fonte de bênção e participação lhes é negado. Então, as pequenas comunidades, mas não comunidades que se trancam em si mesmas, mas comunidades que são capazes de dialogar com o mundo, com os movimentos populares, com os sindicatos, com a sociedade em geral. Nós temos a experiência bonita de partilha feita com o Laudato Si. Foi feito assim tantos mutirões, tantos seminários, tantos encontros, roda de conversas e grupos, que a Laudato Si caiu na alma da grande maioria do nosso povo
com muita bênção e graça. Nós temos a experiência do processo sinodal, feito muito em rede, onde a participação de cristãos católicos foi bonita, mas a participação de homens e mulheres de boa vontade, seja do mundo da universidade, seja do mundo empresarial, seja dos pobres, né? Dos pobres, foi muito bonito. Então, nós temos essa experiência muito forte de rede. E aqui vem, Dom Mário citava um documento do Vaticano II, e para nós também não podemos esquecer um outro documento também do Vaticano II, uma outra citação do documento: as alegrias e as tristezas, os sofrimentos dos homens e das mulheres de hoje são as alegrias e as tristezas da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Igreja não pode ficar indiferente. Dom Mário acentuava bem, hoje, quando se vê, por exemplo, os grandes bancos privados do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, Santander, fazendo proposta para salvar a Amazônia, pelo amor de Deus, a Amazônia com os amazônicos, né? Todos os projetos para a Amazônia são pensados de fora, são jogados aqui, e o povo pobre, o povo amazônico, fica cada vez mais. Então, a saída da Amazônia é com as amazônicas, aproveitando essa sabedoria milenar dos povos originários, dos quilombolas, dos ribeirinhos. Nós não podemos pensar algo diferente que não seja algo que brota do coração desse povo, que tem uma experiência milenar de um convívio harmonioso com a natureza, com a criação, e um respeito com aquilo que já poderíamos dizer o cio da terra. É preciso ter essa concepção que não vamos ter país justo, solidário, destruindo todos os recursos naturais para concentrar a riqueza nas mãos de poucos. Não vamos ter uma saúde digna quando este planeta está envenenado por aqueles que querem acumular à custa dos pobres e da natureza. Isso não é, a natureza não pode ser privatizada. Essa questão hoje também da privatização da água é tudo que vai contra os direitos elementares, fundamentais, né, das pessoas e também da criação. Ora, vamos nos respeitar. Será que é Itaú? Será que é Bradesco? Será que é Santander que tem uma resposta, um projeto para a Amazônia? Onde é que estão os amazônios? Onde é que estão esses povos que há milhares de anos vivem aqui e nós não os respeitamos? Então, é por isso que a Semana Social, com essa temática, mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho, é sobretudo um desafio nosso que nós precisamos olhar isso com muito carinho e não termos medo de caminhar nas estradas de Jesus, no meio de navegar nesses rios que estão sendo poluídos e destruídos pela ganância de alguns. Muito obrigado, Dom Roque. Bom, a gente está finalizando mais um programa Despertar, Justiça e Paz, né, que é uma realização da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB. E hoje a gente teve como tema do dia o presente e futuro da Amazônia, e a gente contou com a grande contribuição, a contribuição extremamente qualificada do Dom Mário, né, bispo de Roraima, segundo vice-presidente da CNBB e presidente da Caritas Brasileira, né, nos pôde contar um pouco aqui da experiência, né, de trabalho como presidente da Caritas e como bispo de Roraima, e contamos com a contribuição sempre fundamental e brilhante do Dom Roque Palocci, que é arcebispo de Porto Velho e presidente do Conselho Indigenista Missionário, né, que nesse contexto amazônico tem tido uma prática fundamental e libertadora. Então, a gente gostaria de agradecer muito a presença dos dois irmãos bispos, né? A gente pretende contar com cada um dos senhores nos próximos programas, né, dialogando sobre os temas e como aprofundar os temas, né? E gostaria de convidar todas e todos que estão nos acompanhando até esse momento. A gente teve participação de pessoas de várias partes do Brasil, do Rio de Janeiro, do Paraná, de várias regiões. A gente teve
pessoas acompanhando esse nosso diálogo. Então, gostaria de convidar todas e todos para o próximo programa, que será na próxima sexta-feira, né, o programa Despertar Justiça e Paz, como sempre, na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado, Dom Mário, muito obrigado, Dom Roque, obrigado a todos que estão nos acompanhando até o momento. Muito obrigado, perdão aí pelo atraso, eu espero que não aconteça mais de ter essas atrapalhações. Muito obrigado e parabéns aí no programa. Quero agradecer e, ao mesmo tempo, aproveitar para parabenizar nossas famílias. Estamos na Semana Nacional da Família, né, e que a gente possa continuar considerando as nossas famílias aí como obra predileta de Deus e um tesouro que não tem preço. E só uma palavrinha, Paulo, e Dom Roque também, e todos que nos acompanham. Eu estava pensando agora que o programa Despertar para a Justiça e a Paz nos desperta para uma verdadeira mística. E a mística do Cristo crucificado e ressuscitado. Por isso é um convite para que abracemos realmente a mística do Cristo crucificado. Não apenas a mística da cruz, da dor, do sofrimento, mas a mística de quem se doa, de quem se entrega, de quem é profeta acima de todas as causas. E porque eu penso assim, se a gente não abraçar a mística do crucificado, a gente corre o risco de abraçar a lógica dos crucificadores. Daqueles que ferem, reprimem, são opressores, tirânicos e matam. Então, parabéns aí pelo programa Justiça e Paz, que desperta a cada sexta-feira, não aí os que nos acompanham e todos nós, para essa verdadeira mística do crucificado ressuscitado. A mística da vida e vida para todos. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Dom Roque. Obrigado a todos que nos acompanharam até o momento. Um abraço. Um abraço. Quero um autógrafo.